Já te aconteceu alguma vez de passar mais de 5 minutos tentando explicar um assunto para os seus alunos e eles simplesmente não te deixarem falar? Eu sou a professora Catarine Jordão e hoje, nos próximos minutos, eu vou te contar como este chapéu me ensinou a ser a professora que conseguia ter a atenção dos alunos sem precisar transformar a minha aula num espetáculo. Mas eu também quero te mostrar que para que isso aconteça, existe algo que você precisa evitar, um problema que muitos educadores não percebem. Essa é a nossa série O Outro Lado da Educação. Eu sempre amei ensinar, amei dar aulas, mas em um certo momento eu senti que eu fazia muitas coisas, menos dar aulas e ensinar de verdade. Eu sei que o sistema educacional atual tem muitos problemas, mas o que mais me afligia era o seguinte: eu queria ensinar, mas eu passava a maior parte do tempo pedindo silêncio para os alunos, tentando dar uma aula. E tudo isso, é claro, me causava muita frustração. Um dia eu estava dando aula de história e eu criei uma personagem chamada Gioconda, que eu usava para deixar mais atrativa a aula para os meus alunos. Eu tenho até hoje esse chapéu, que era o que eu usava nessas aulas. E naquele dia, eu estava contando uma história quando um aluno simplesmente foi lá, levantou, arrancou o chapéu da minha cabeça e disse que aquele assunto era muito chato. E eu nunca me esqueço da sensação de tristeza quando eu fui pegar aquele chapéu no chão. Mas foi ali que eu entendi que o problema não era a falta de atratividade das aulas. O problema real, difícil de admitir, é que os meus alunos não me viam como alguém a quem eles precisavam respeitar. E naquele dia eu decidi que as coisas não seriam mais assim. Eu decidi que eu ia me tornar a professora em quem os alunos prestariam atenção, não por ameaças e gritos, nem por aulas extremamente cheias de brincadeiras, mas por respeito. E aquela decisão foi parte do começo ali de mudanças na minha carreira que me trouxeram até aqui e me permitem hoje ajudar outros professores e pais no Educar com Sapiência. O problema é que nós educadores, e aqui eu falo não só de professores, mas também de pais e mães, estamos imersos em uma cultura que distorceu o sentido de educar. As pessoas dizem: se o aluno não presta atenção, é porque sua aula não está atrativa o bastante. Você precisa conquistar a atenção do aluno. E nós passamos a acreditar nisso porque parece o mais correto com a criança, o mais agradável. E eu, que sempre gostei de aulas dinâmicas, vivia me desdobrando para deixar tudo atrativo, prender a atenção dos meus alunos. Mas foi só naquele dia do chapéu que eu entendi que eu estava caminhando na direção oposta daquilo que eu acreditava, inclusive como educadora cristã. A questão é que, dentre as mentiras trazidas pela educação moderna, está a ideia de que nós precisamos ensinar o aluno sem lidar com uma questão fundamental, com o outro lado da educação, que é o caráter. Nesses próximos minutos, eu quero te mostrar o quão grave é ser levado por isso. Veja, o que acontece na mente das nossas crianças, adolescentes e jovens quando nós nos deixamos entender que nós é quem precisamos conquistar a atenção deles e não que eles precisam fazer silêncio e respeitar o professor. Eles crescem achando que precisam prestar atenção naquilo que é interessante, divertido, legal. E a consequência é o que nós temos visto todos os dias: adultos incapazes de entender como a vida funciona. Muitas empresas hoje têm apresentado relatórios sobre a dificuldade de encontrar pessoas minimamente capacitadas para o mercado de trabalho como um todo. Os jovens chegam a um novo emprego achando que tudo precisa girar em torno do que eles gostam de fazer e que eles têm que lidar com os seus superiores como se fossem pessoas iguais. São jovens que perdem anos da sua vida achando que eles já sabem tudo, que eles não precisam ser ensinados. Agora, percebam que quando nós falamos aqui sobre esse outro lado da educação, o caráter, nós estamos tratando de questões que precisariam estar na base de qualquer educação, mas especialmente da educação cristã. Agora, percebam a ironia desse sistema. A educação moderna diz que o aluno precisa ser valorizado em sua expressão, em seus interesses. Nós precisamos
conquistar a atenção deles e, com isso, deixamos de lado a questão fundamental de respeito ao professor. Mas, ao mesmo tempo, a sociedade cobra resultados do professor. As pessoas dizem: os alunos não estão mais sabendo ler, não sabem mais fazer cálculos básicos de matemática, não conhecem os principais eventos históricos. Então, é muito fácil criticar a qualidade dos professores. Vejam, eu trabalho com formação de professores, eu sei que existe uma grande lacuna na formação técnica. Existem problemas nessa área, mas eu também sei que existem bons professores passando pela mesma situação em sala de aula. Então, quando vier aquele senso de culpa, de meus alunos não prestam atenção porque eu não tenho uma boa didática, pensa assim: será que é realmente um problema na qualidade do meu ensino? Porque em muitos casos a situação vai além da dinâmica ou de quão lúdica é a sua aula. O problema é que é impossível aprender com alguém a quem você não respeita. Então, como eu lidei com isso? A partir do momento que eu entendi que eu precisava do respeito dos meus alunos, eu parei de ficar pedindo: por favor, façam silêncio, gente, presta atenção. E parei de ficar conversando sobre a importância do estudo, a importância de ouvir o professor. Eu decidi me colocar como alguém a quem eles precisavam respeitar. E vou dizer como foi isso. Eu comecei então a estudar sobre estratégias que os bons professores usam e decidi usar a pausa do silêncio. Como funciona essa estratégia? Cada vez que eu queria falar alguma coisa, explicar um assunto, um enunciado, algo assim, ao invés de pedir silêncio, eu fazia silêncio. Então eu ficava em pé na frente da sala e começava a olhar para os alunos em silêncio. No começo, se a situação for muito grave, eles não vão nem perceber que você está ali. Então eu dizia: eu estou esperando o silêncio e o respeito de vocês. Perceba que, ao mesmo tempo em que você muda de postura, deixa de ser a pessoa que implora para ser a pessoa que espera o silêncio, você ensina autoridade e ensina o nome daquela atitude: respeito. Com o tempo, eu passei a levar muito a sério essa questão de caráter como parte fundamental da educação. Tanto que hoje nós temos aqui toda essa formação para educadores, tutores, que tem como base o desenvolvimento da criança em diversas áreas, incluindo a educação do caráter. E nós criamos diversos recursos práticos para quem quer trabalhar intencionalmente o caráter dos seus alunos ou dos seus filhos. E um deles são os cartões das virtudes, né? Que você tem. Vou deixar aqui na descrição um vídeo onde eu explico melhor sobre como ele funciona, como nós trabalhamos. Mas o cartão que trata sobre a virtude do respeito, ele tem uma definição que eu transformei em versinho para ser usada no dia a dia de forma mais fácil e diz assim: ser respeitoso é tratar aos outros com a devida consideração. Sempre mostro o quanto são importantes, tanto em palavra quanto em ação. E a partir dessa definição, nós explicamos que atitudes são de fato respeitosas e quais não são. Porque caráter não é algo que você somente explica. Você precisa da parte prática para que o aluno desenvolva tudo isso. E no caso do respeito, uma das questões práticas é mostrar que atitudes são um sinal de desrespeito. Uma delas, claro, é você interromper a pessoa que está falando. Só que hoje as crianças e adolescentes já estão tão acostumados a fazer isso que eles já nem identificam mais isso como um sinal de desrespeito. Então, por isso que essa estratégia da pausa do silêncio funciona, porque eles começam a perceber que você está esperando uma atitude respeitosa por parte deles. Aliás, eu devo dizer que eu já vi isso funcionar com alunos bastante desafiadores e também em videoaulas. Hoje eu trabalho como tutora e o meu atendimento é online e também funciona fazer essa pausa e esperar que o aluno perceba que você está aguardando o silêncio dele. Mas para mim a descoberta mais incrível foi: conforme meus alunos começavam a me ver como alguém a quem eles precisavam respeitar, eu conseguia trabalhar melhor, conseguia dar aulas de uma forma melhor e ensiná-los, até mesmo em áreas que eu considero importantes, como ensinar a estudar. E como vocês podem imaginar, isso começou a trazer mais resultado para a formação deles. E esses passos me levaram a ser mais respeitada não só pelos alunos, mas pelos pais, porque eles viam que essa postura trazia bons resultados, inclusive no desempenho acadêmico das crianças e dos adolescentes. E no trabalho de tutoria, isso faz muita diferença, porque os pais querem ver quando te contratam como um tutor
é um resultado no desempenho e no desenvolvimento, inclusive de caráter dos seus filhos. Tudo isso porque um dia eu resolvi romper com essa mentalidade de você precisa conquistar a atenção dos alunos e voltei para aquela educação que enxerga o aluno como alguém que precisa ser orientado e trabalhado em diversas áreas, inclusive a questão do respeito do caráter. Nos últimos anos, eu fui organizando todas essas estratégias e técnicas que traziam um bom resultado no trabalho, no que eu chamo hoje de método educação intencional 356. Nesse método, a gente trabalha 6 áreas de desenvolvimento do aluno, independente da faixa etária em que ele esteja. Se você quiser entender como funciona melhor esse método, eu vou deixar aqui na descrição o link do nosso e-book gratuito que se chama O Fio Rompido que a Escola Não Vê. Em poucos minutos de leitura você vai entender esse fio, essa lógica que liga tudo isso e como resgatar essa educação que forma caráter, que educa para a sabedoria e que trabalha de modo intencional com base nos princípios cristãos. Agora me diz, você já colocou em prática uma estratégia parecida com essa da pausa do silêncio? Se você fizer, compartilha aí como é que foi o resultado. Como eu disse, pode demorar um tempo para você conseguir alcançar o coração dos alunos e ensiná-los sobre o respeito. Mas quando você consegue, isso faz valer muito a pena. No nosso próximo vídeo da série, eu vou contar mais uma estratégia que me ajudou a mudar, virar a chave na minha forma de ensinar e na minha vida como professora e como tutora educacional. Até lá, então!